A classe média andava descontente com o governo Dilma, então se organizou, foi às ruas, protestou, pediu o impeachment e conseguiu. O novo governo, apoiado pela classe média, tem uma estratégia de economia que é de cortar todos os investimentos, diminuir o tamanho do Estado, e a consequência é que o PIB, que já estava caindo no governo Dilma, continua caindo agora de forma mais acelerada. Nesse vídeo aqui você pode ver a consequência do corte de investimentos. O governo Temer se concentra basicamente no corte de investimentos e também na venda de estatais, na diminuição do Estado. Então isso tem consequência. O primeiro a ser afetado, é claro, que é a classe média. Com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. E a notícia é o seguinte: um dos efeitos que a gente percebe na classe média é que eles deixaram de voar agora de avião, né? Deixaram de viajar de avião e vão viajar de ônibus, um meio de transporte mais barato. E aqui no Jornal Extra, publicado no dia 19 de dezembro de 2016, diz o seguinte: o que aconteceu com a nova classe média? 8 milhões de passageiros aéreos voltam a viajar de ônibus. Isso aqui está sendo colocado pela mídia de diferentes formas. A notícia também é confirmada por outros sites. Mas primeiro vamos ler aqui um pouco. Depois de 12 anos em que o céu parecia o limite para o consumo da nova classe média, cerca de 8 milhões de brasileiros que tinham viajado de avião pela primeira vez naquele período tiveram de colocar os pés no chão e voltar a andar de ônibus pelo país. A estimativa da Associação Brasileira de Empresas Aéreas é um reflexo de nada menos que 15 sucessivas quedas mensais no volume de passageiros transportados. A notícia também é confirmada aqui no Jornal do Comércio, também no dia 20 de dezembro de 2016. E diz o seguinte: contribuindo para a nebulosidade que impede mais decolagens e aterrissagens, a economia brasileira vê ser projetado para baixo o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, se a economia não decola, as pessoas também não. E nesse ponto eu faço uma ligação que novamente, né, desse vídeo do Temer cortando investimentos e um vídeo sobre o PIB brasileiro, né, a evolução do PIB brasileiro com o passar dos anos e também em função dos governos. Aproveito, nesse vídeo aqui eu falei sobre o PIB americano, que é o maior do mundo, né, e aproveito já o primeiro comentário aqui do Tiago Benigno, que já agradeço aqui de antemão, que falou o seguinte: você abordou a economia norte-americana como sendo um exemplo de liberalismo. Nós tínhamos falado aqui nesse vídeo que era uma economia liberal que tinha dado certo, comparando com a economia liberal, ou teoricamente liberal, no Brasil, que não deu certo. E a dos Estados Unidos deu certo. Então qual a diferença? Então o Thiago achou válido, e eu agradeço fazer esse comentário, que deu certo. Porém, os Estados Unidos têm peculiaridades. Eles imprimem o dólar e têm o maior investimento estatal do mundo em tecnologia aeroespacial e militar, que influenciam na cadeia produtiva como um todo. Seria interessante abordar esses detalhes. Então, o próprio governo, ele é um fator importantíssimo nessa puxada do crescimento do PIB. Por isso que, por exemplo, os americanos incentivam guerra aqui e acolá, eles promovem até essas guerras em vários países, porque eles produzem mais, tem que produzir mais arma, mais armamento, mais tecnologia também aeroespacial, enfim. O Estado contribui de forma significativa para o crescimento do PIB nos Estados Unidos, apesar de ser uma economia liberal. Mesmo assim, em economias liberais de sucesso, o Estado tem um papel muito importante, como o Thiago está mencionando aqui. Obrigado, Thiago, mais uma vez. No Brasil acontece o contrário. O pessoal do governo, PSDB, que se diz ter uma economia liberal, eles investem, eles acreditam no quê? Na diminuição do Estado. Então eles vendem todas as estatais, o Estado perde importância, não investe e a consequência é que o PIB cai em vez de subir. Mesmo assim, eles ficam se espelhando na economia americana, que não tem muito a ver com isso que eles fazem no Brasil. Então, interessante também é como a grande mídia está colocando isso para o povo, né? Ele fala aqui: endividada, nova classe média volta aos ônibus. Bom, endividamento existe sempre em qualquer fase, mas não é esse aqui o principal motivo, na minha opinião, e agora trata-se da minha opinião, deixo claro, não é esse o principal motivo da classe média deixar os ônibus para viajar deixar os aviões para viajar de ônibus. É realmente o crescimento da economia, isso é lógico. Tem menos emprego, tem menos renda, né? Então vai economizar mais dinheiro.
E aqui o Estadão também fala, dívida tira a nova classe média de aviões. É como se não houvesse crise, né? Quando você vê uma notícia dessa, é como se a economia atual estivesse dando certo, não está tendo crise e, estranhamente, somente a dívida que a classe média contraiu é responsável pela troca agora de aviões por ônibus. Tem também algumas notícias mais extravagantes aqui, como o Agora RN, que tenta justificar de outra forma. Por preço mais barato, 8 milhões de brasileiros trocam avião por ônibus. Preço mais barato sempre teve. E mesmo assim houve um momento na história do Brasil que, né, aqueles dizem, o parcelamento, aqueles não querem admitir que foi o crescimento da economia. Parcelamento e preço baixo leva milhões a trocar ônibus por aviões. Entende? Então, a grande mídia tenta deturpar de acordo com o interesse próprio dela, que ela não tinha interesse de dizer em 2010 que foi por causa das medidas tomadas no governo Lula, que teve um forte crescimento da economia. Daí você pode ver nesse vídeo aqui do PIB. Né? Então ele tenta justificar que não é por causa do PIB, não, é porque o parcelamento e o preço baixo. O Lula não tem nada a ver com isso. Já agora que o contrário, por preço mais barato, 8 milhões de brasileiros trocam avião por ônibus. Então é muito importante você ter um senso crítico aí para avaliar essas notícias que são vomitadas às vezes para as pessoas. Essa notícia aqui é de 2016. Essa aqui é do Correio. Bom, a classe C, segundo aqui a Band, também em 2011, classe C já compra 48% das passagens de avião. Com o crescimento da economia, 2011 foi o ápice aqui do crescimento do PIB no Brasil, no final do governo Lula. Grupo emergente já ocupa 48% dos assentos de aviões, de acordo com o Instituto de Pesquisa Data Popular. A outra notícia diz aqui, do Itinerante, aeroportos passaram a ser mais frequentados pela classe média. Classe média com dinheiro, né, passou a comprar então mais passagens de avião. Claro, é muito mais rápido, é mais seguro muitas vezes você viajar de avião. Imagina, no ônibus você, no trajeto, além de todo o processo da questão da segurança e tudo mais, você tem também o perigo de assalto. Eu nunca ouvi falar até agora de arrastão em avião, assalto em avião. O cara vai correr para onde, né? Saltar de paraquedas é um negócio complicado. Também nunca vi ninguém parar o avião no ar para assaltar o avião. Então é muito mais vantajoso viajar de avião, minha gente. Isso é lógico. Então a classe média, tendo um pouquinho de inteligência e não tendo medo de altura, ela vai preferir viajar de avião. E com certeza não é essa coisa da dívida e não sei o que, como eles estão falando aqui na grande mídia. Mas bom, eles têm que justificar de alguma forma o apoio que eles deram para esse governo, né? No caso, a classe média também deu apoio para esse governo e agora está pagando o preço por isso. Aí você pensa, existe preconceito, não, pobre viajando de avião e tudo mais? Só para finalizar aqui o vídeo, sim, eu vou lembrar um caso aqui para você de advogado ironizado por professora do Rio que pensou que fosse gozação. Aqui a notícia não diz, na verdade o advogado estava aqui vindo de uma viagem, um cruzeiro, e aí ele estava com vestido assim simples, né? E daí uma professora da PUC, que está aqui o nome dela também em algum lugar aqui, ela tirou a foto dele, publicou no Facebook e disse assim, nós estamos no aeroporto ou rodoviária. Entendeu? Então isso foi extremamente mal aceito aqui pela sociedade e mostrou uma parte do pessoal da classe alta, sei lá, que não aceita muito bem essa coisa de pobre estar viajando de avião. Bom, eles tiveram seus desejos realizados e agora a classe média volta a andar de ônibus. É isso aí. Compartilhe nossos vídeos, comente também, dê a sua opinião. Lembrando que aqui no canal não tem censura, fique à vontade. Tá? Você vai ser crítico à minha opinião, por isso que eu deixei claro, é minha opinião. Leia a notícia, coloque a sua opinião, coloque seu ponto de vista e tente explicar agora você mesmo por que você acha que a classe média não está mais voando tanto de avião como antes. Um grande abraço e até a próxima notícia.